Como chegar ao sim? Como negociar acordos sem fazer concessões? Roger Fisher, William Ury e Bruce Peyton. No mundo dos negócios, só sobrevive quem sabe usar as técnicas corretas nas horas certas e do jeito certo. Cada situação requer um jeito diferente de lidar. Este livro é um verdadeiro tutorial de como obter sucesso nas negociações, não importando quão difíceis elas sejam. Os autores citam exemplos de acontecimentos reais, onde revelam o jeito certo de negociar e como chegar no resultado desejado. O problema. A negociação de posições baseia-se em duas ou mais pessoas tentando chegar a um acordo sobre determinado produto ou serviço, onde um tenta convencer o outro de que sua proposta é a melhor. O problema é que nós somos seres humanos e temos sentimentos, e com isso o orgulho de cada um entra em jogo e no final das contas os negociadores só ficam discutindo suas posições e esquecem do principal objetivo da negociação. E na maioria das vezes as conversas acabam sem definir o resultado final daquele produto ou serviço. Negociar posições põe em risco o relacionamento. Os autores citam um exemplo onde, em uma negociação sobre terras, a batalha de posições entre uma empresa petrolífera e alguns agricultores quase resultou em um campo de guerra, pois a empresa queria exigir que os produtores rurais saíssem de determinadas terras porque ali havia petróleo. Mas os trabalhadores disseram que não iriam sair, pois a época da colheita estava próxima. Diante disso, a organização acionou as forças de segurança pública para tirá-los. Contudo, eles também possuíam armas e disseram que iriam lutar. O derramamento de sangue só não aconteceu porque, no último segundo, um homem especialista em negociações interveio e conseguiu um acordo que favoreceu ambas as partes. Para evitar negociar posições, não precisa ser bonzinho, pois o bonzinho não traz resultados satisfatórios para todos, e sim para uma das partes. A negociação deve ser baseada em princípios, e os autores citam quais são estes. Pessoais. Separe as pessoas do problema. Interesses. Concentre-se nos interesses, não nas posições. Opções. Antes de decidir o que fazer, crie diversas opções com possibilidade de ganhos mútuos. Critérios. Insistem que o resultado se baseie em critérios objetivos. Seguindo esses princípios e os aplicando nas negociações, sejam elas quais forem, com certeza obteremos um bom resultado, o que favorecerá todos os lados. O método. Em muitas situações, os negociadores se veem como inimigos, pois defendem os seus próprios pontos de vista sem tentar entender o lado ou interesse pessoal de cada um. Logo, diante de uma negociação, procure saber como estão as pessoas com quem conversa, pois os envolvidos também são pessoas. Separe o relacionamento da essência. Lide diretamente com o problema de nível pessoal ou humano. Temos que saber lidar com os problemas humanos e tomar muito cuidado na forma de tratar as pessoas, pois uma atitude errada poderá levar tudo por água abaixo. Sempre quando existir duas ideias diferentes, encontre alguma forma de deixá-las bem claras. Foque no objetivo do negócio e evite com que as emoções se intensifiquem. Empatia significa colocar-se no lugar do outro. Logo, ela é fundamental no mundo dos negócios e sempre está presente na vida dos negociadores de sucesso. Entender o ponto de vista de alguém é essencial para identificar o que ele precisa. Ao identificar do que o outro precisa, procure meios e oportunidades de mudar o que ele pensa. Seja transparente e mostre todo o processo de seu determinado produto ou serviço para que o cliente se interesse pelo resultado. Quando o cliente falar, demonstre estar sempre atento e faça gestos simbólicos como convidá-lo para uma refeição, cumprimentar, abraçar ou até mesmo pedir desculpas. Esse último gesto mencionado pode desarmar o outro, pois o mesmo não espera isso e você admite que não tinha intenção de prejudicá-lo diante de uma determinada situação. Sim, mas... Diante de uma negociação, estipular um resultado mínimo, ou seja, um valor mínimo que aceitaria da venda de determinado produto, pode ser determinante para que você não tome nenhuma decisão errada em que se arrependeria depois. Sabe o que é BETNA? BETNA é uma sigla inglesa que significa Melhor Alternativa a um Acordo Negociado. Ela é uma alternativa de negociação que ajuda na prevenção de maus negócios,
e, ao colocá-la em prática, poderá o proteger de aceitar propostas desfavoráveis. Então, procure desenvolver a sua BETNA. Normalmente, quando um cliente é muito rico e tem um potencial poder de compra, a venda tende a ser mais difícil e criteriosa, pois você terá que convencê-lo de que ele precisa de seu produto. Antes de uma reunião, sempre procure estudar sobre o seu cliente e entender o seu perfil. Ao fazer isso e sendo bem estratégico, você poderá o persuadir a fechar um acordo de maneira objetiva. Faça perguntas bem pensadas aos interessados e jamais aceite qualquer proposta. Entretanto, os trate com flexibilidade, sendo firme quando precisar ser firme. Uma maneira de canalizar as críticas para algo construtivo diante de uma reunião muito difícil é: pergunte o que eles fariam se estivessem no seu lugar. Se o emprego de vocês estivesse em jogo, o que fariam? Assim, você os leva a enxergar seu lado do problema e talvez eles criem uma solução que atenda às suas preocupações. Existem momentos em que não sabemos para onde ir, mas ao se ver em uma situação que não sabe o que fazer, fique em silêncio. Algumas das negociações mais eficazes que você fará acontecerão quando não estiver falando. Saiba entender o que o seu cliente precisa, procure meios de persuadi-lo e conquiste a sua confiança. Todo o processo requer uma grande preparação. Então, antes de qualquer reunião de negócios, se prepare muito, estude toda a situação que irá enfrentar e faça um bom planejamento. Insights. Estratégia é a arte de convencimento. O silêncio é a resposta para a dúvida. No foco, não há espaço para desvios. As emoções ficam de fora nas negociações. Neste livro você aprendeu que uma negociação é como se fosse um jogo, onde só se consegue o melhor resultado quem realmente sabe jogar e é bom no que faz. Quando queremos vender um determinado produto, precisamos mostrar para o cliente que ele precisa de seu produto e que o mesmo é a melhor opção que tem no mercado. Mas para que isso ocorra é necessário estudar o cliente e entender como ele age e qual seu perfil. Grandes negociadores passam muito tempo se preparando antes de uma reunião de negócios, pois sabem que o resultado final daquela reunião poderá afetar diretamente a sua vida por um longo prazo. Então, eles entendem que não podem falhar. Jamais devemos decidir algo sem pensar, e quando não sabemos o que fazer, devemos ficar em silêncio. As críticas sempre virão, isso é normal. O que nos diferencia dos outros é a maneira de saber converter essas críticas em resultados positivos.